Olá, bem-vindos e bem-vindas mais uma vez à academia. E hoje nós temos uma aula recheada de técnicas, sobretudo técnicas de pintura. Pintura que pode ser feita em pasta americana, pintura que pode ser feita em pasta de chocolate ou que pode ser feita diretamente no próprio chocolate, tá? Quando a gente fala em pintura, nós falamos também de dedicação, nós falamos de treino, né? As coisas não acontecem por mágica, né? Então treinem bastante. Vou estar dando muitas técnicas sobre delineado, sobre contornos, isso é muito importante, muita gente tem dificuldade, né? Então é importante que, além de assistir às aulas, dedique cada um de vocês, ou cada uma de vocês, dedique tempo para treino. A gente não faz as coisas de primeira, né? A gente treina muito, a gente erra muito para depois acertar. E outra coisa, todas as técnicas que a gente está vendo durante esse período de Páscoa não são técnicas só para ovo de Páscoa ou só para decoração de Páscoa. São técnicas que a gente pode usar em quaisquer outras situações, em quaisquer outras decorações. Quando a gente aprende uma técnica, a gente dificilmente aprende esta técnica que só serve para uma determinada situação. A gente sempre pode aproveitar em outras situações também, tá? O importante é aprender a técnica e depois, então, a gente aplica segundo os projetos que a gente tem, segundo as necessidades que a gente tem, ok? Então, nós vamos ter muitas técnicas diferentes aqui, tanto de pintura, vou ensinar um tipo de laço diferente, que é ainda mais bonito do que o laço que a gente viu na cestinha, tá? Então, modelagem de flores, sem cortador, sem marcador, que também pode ser feitas com cortador, com marcador, mas enfim, né? O meu objetivo é sempre estar ajudando, sobretudo aqueles que estão começando, né, e ainda não tem muito material, mas que possam evoluir, que possam fazer, tá bom? Então, vamos para nossa aula. Vamos lá, então, para a primeira etapa da nossa arte. Quando a gente fala que para pintar não precisa saber desenhar, é verdade. Por quê? Porque nós trabalhamos com transferência. Então, essas aqui são informações para aqueles que nunca fizeram, para aqueles que não acreditam que têm habilidade de fazer, enfim, né? É muito simples. Nós vamos pegar uma imagem, que aqui no caso eu escolhi a imagem deste coelho. Nós vamos mandar fazer uma cópia dessa imagem, uma xerox, pode ser colorida, pode ser preto em branco, ela pode ser o nosso guia das cores a serem usadas e o nosso guia também dos traços. Na hora de fazer a cópia, a gente também já tem que ter o projeto na cabeça e saber que tamanho vai ser essa cópia, porque nós mandamos fazer aproximadamente no tamanho que nós quisermos. Então, esta aqui, por exemplo, né, eu ampliei 9, aliás, isso mesmo, 10 por 10 ou 9 por 10, alguma coisa assim, agora eu não me lembro exatamente, mas é o tamanho do meu ovo, porque eu vou trabalhar aqui com um ovo de 150 gramas, então a altura dele é mais ou menos 12, 13 centímetros e eu não queria que o coelho ocupasse toda a circunferência ou toda a altura e circunferência do ovo. Então, a gente já manda fazer no tamanho que a gente quer e manda fazer em imagem espelhada, ou seja, né? Quando a gente transfere o traço, ele sempre vai sair ao contrário do que está na imagem. Então, para já sair do lado certo, a gente manda fazer a xerox invertida, fala para espelhar, é só mandar espelhar que eles sabem o que é. Então, a hora que eu colocar o meu papel vegetal aqui para fazer o traço, ele já vai sair exatamente do lado que nós vamos fazer e eu vou mostrar isso para vocês, certo? Então, é isso aqui. E aí, o que nós fazemos a partir disso? Esse meu papel já está, eu adiantei um pouquinho, né? Esse meu papel já está desenhado. Então, o que eu faço aqui? Eu simplesmente coloco o meu papel vegetal aqui em cima, né? E desenho. É que aqui a minha imagem já está espelhada, tá? Então, deixa eu colocar aqui. Pronto. Ó. E agora,
é só eu passar o lápis por cima. Então, deixa eu pegar esse pedacinho aqui para vocês poderem ver, ó. Tá vendo? Então, agora é só eu passar o lápis por cima do desenho. E eu vou sair com o meu desenho aqui prontinho, certo? Ó, esse aqui foi o pedacinho que eu fiz. Tá aqui, ó, certo? Então, é simples assim. E aí, então, eu vou transferir isso para pasta. Isso aqui é papel vegetal, por quê? Porque o papel vegetal, ele é mais transparente, e eu enxergo todo o meu desenho através dele. Olha só. Eu sou capaz de enxergar todo o meu desenho através dele. O papel manteiga é mais fosco. Então, para quem não tem prática, para quem não tem muita habilidade para desenhar, o papel manteiga pode bagunçar um pouco a vida. Então, papel vegetal, isso vende em vários tamanhos. Normalmente a gente pode comprar o tamanho A4, que é o tamanho do sulfite. Vende folhas separadas, né? Ou vende em bloco de 20, 50 folhas. Eu normalmente compro em bloco. Então é simples assim, papel vegetal e a Xerox já no tamanho que eu vou precisar, seja para o que for, tá? A gente pode fazer até imagens grandes de 20 centímetros de altura, é só eu ter a altura, eu não preciso nem ter a largura, porque o aplicativo que faz esse aumento, né, ele faz já simétrico altura vezes largura. Então, eu preciso ter a altura, né, que ele já vai ampliar na proporção certa. Bom, que lápis nós vamos usar, né? Eu aconselho usar lápis de desenho. Então, aqui eu estou usando um 2B. A família dos Bs são lápis de desenho, né? Então, ele vai aí até o 6B. Em algumas ocasiões eu uso o 6B, mas ele faz muita sujeira, porque qual é a diferença? O grafite é mais mole, né? Então, eu acho que o 2B, 3B é bom, porque eu consigo ver bem o traço que eu fiz e a gente não faz sujeira, porque acima do 3B, a hora que a gente passa a mão assim, começa a sair e acaba manchando a nossa pasta se a gente tem pouca prática, ok? Então, a família dos Bs, 2B, 3B, acima disso, principalmente se o desenho for clarinho, né? Se a pintura que eu for fazer for clarinha, eu não aconselho acima disso. Dá para fazer com os outros lápis? Dá, mas aí eu posso ter um traço muito fraco na pasta, né? Se eu não enxergar muito bem, tiver um pouquinho de prática, pode ser que no meio do caminho eu me perca, ok? Bom, aqui eu tenho pasta americana com um pouco de CMC, né? Qual a melhor pasta para usar para fazer esse tipo de coisa? Depende do meu projeto, depende daquilo que eu vou fazer. Se o desenho, a pintura que eu for fazer, for toda ficar encostada, né, no bolo, no docinho, ou em qualquer superfície, como aqui no ovo de Páscoa, que a gente chama de 2D, né? Eu posso usar a pasta americana com CMC sem problema nenhum, porque ela vai ficar um pouco mais rígida, vai ficar muito bom para eu poder manipular, mas ela não vai ficar completamente seca, ela não vai endurecer completamente. Então, a hora que eu precisar colocar, né, fazer a curvinha do ovo, fazer a curvinha do bolo, a pasta vai fazer. Se eu precisar que a minha pintura, né, de repente é um personagem que vai ficar fincado em cima do bolo. Se eu precisar que ela seja completamente dura, que ela não possa ficar um pouco mais molinha, então eu faço com massa para flores, porque a hora que ela secar, ela fica muito dura, tá? Então, aí depende muito daquilo que vocês vão fazer. Qual a espessura que a gente vai abrir? Nesse caso do 2D, eu não gosto, sempre gordura vegetal, um pouquinho de gordura vegetal para hidratar a pasta. No caso de 2D, né, da modelagem 2D que nós vamos fazer, eu não gosto da pasta muito grossa, tá? Eu gosto dessa pasta mais fininha.
porque senão as laterais do desenho da pintura fica muito grosseira. Então aqui a gente só vai abrir a pasta. O que eu tenho que me certificar é que eu tenho que ter uma quantidade de pasta que seja suficiente para caber todo o meu desenho, né? Eu não posso ter emenda aqui. Então, eu abro a minha pasta e, como eu disse para vocês, nós vamos deixá-la aqui com mais ou menos uns 2, 3 milímetros, não mais do que isso, porque eu acho que o personagem, né, a pintura, fica muito grosseira. Eu não gosto, mas aí é uma questão de gosto, né? Conheço quem faça mais grosso, conheço quem faça mais fino, enfim, isso é uma questão de gosto. Olha, né, aqui eu tenho uns 2 milímetros mais ou menos, certo? E agora aqui a minha pasta tá pronta pra gente passar o traço. Como é que eu vou passar esse traço aqui? Neste caso aqui, o meu desenho, ele é pequeno, né? Então, há quem faça, e eu faço isso, dependendo, eu pego uma fita crepe. Pra quê? Pra evitar que isso aqui fique sambando e saia do lugar. Porque se sair do lugar, dá muita dor de cabeça depois pra achar o lugar certinho. Ó, eu prendo de um lado, prendo do outro, e daqui eu tenho certeza que o meu desenho não vai sair do lugar, tá? Agora, eu pego uma estequinha, uma faquinha, né? Alguma coisa que não tenha corte, né? E que eu possa esfregar, né? Simplesmente eu vou esfregar aqui, ó. A orelha não precisa, porque a orelha nós vamos fazer uma modelagem em 2D. Então, é só do rostinho dele para baixo, da carinha dele para baixo. As orelhas nós podemos deixar, pois nós vamos modelar as orelhas. Então, eu venho fazendo, eu vou esfregando na volta do traço, ó. Todo o traçado que eu fiz, né? Não faça isso muito forte, pra gente não marcar a nossa pasta, né? Não tem necessidade de fazer isso forte. Eu vou simplesmente, aonde tem desenho, eu passo a minha faquinha, a minha estequinha por cima. Depois a gente vai conferir para ver se o traço saiu todo, se não ficou nada de fora. Se ficar alguma coisa de fora, como ele tá preso, a gente vem e conserta. Ó, eu tiro um lado, o outro aqui tá preso. Eu tiro um lado e dou uma olhada para ver se saiu tudo. Ó, saiu todo, certo? Tá todinho aqui. Se eu quiser, eu volto. Ah, eu acho que tá fraco. Vem e reforça. Mas aqui não é o caso. Viu que tá tudo certo? Conferiu? Não tá faltando nada? Tá tudo certinho? Agora eu posso tirar. Tira e não joga fora. Isso aqui coloca numa pastinha, porque outras vezes que precisar usar, né? Pode usar com tranquilidade e a fita crepe não vai rasgar o nosso papel, tá? Esse aqui foi que eu usei para fazer o modelo e tô usando ele de novo, tá? Então guarda e não joga fora. E esse aqui, o que tá colorido, pode ser até o nosso guia de cores, porque eu fiz em cores parecidas com essas, tá? Quando a gente não tem muita prática, a gente vê onde é branco, onde é um rosa mais escuro, onde é um pêssego mais claro, onde é preto, e esse aqui é o guia de cores nossos, ok? Agora vamos lá, né? Existe, assim, uma controvérsia agora, né? Assim, cada pessoa faz de um jeito. Tem gente que recorta toda a figura, já deixa a figura no tamanho certinho para pintar e depois colar aonde for o seu projeto. Eu não gosto de colar já, aliás, de recortar já no tamanho certinho. Eu tiro o excesso, ó, eu venho, tiro o excesso, tô aqui com estilete bem afiadinho, eu viro
aqui eu tiro o excesso de pasta e vou manter, tá? Um pouco de pasta nas laterais. Por quê? Porque a gente pode, durante a pintura, essa ainda não, porque ela é pequena, né? Mas durante a pintura eu posso esbarrar minha mão, eu posso amassar um pouco a pasta. E aí, se eu já tiver cortado no tamanho certinho da figura, né? Eu posso avariar, né? Posso ter algum dano no meu trabalho. Então, eu gosto de deixar um pouco de pasta, né, nas laterais, e a hora que o meu desenho tiver completamente pintado, a hora que a minha pintura estiver completamente pronta, então eu venho e faço o recorte, que é o que nós vamos fazer. E olha, aqui nós temos então o nosso coelhinho já todo o traçado dele aqui, tá vendo? Eu deixei as margens e depois isso a gente vai tirar quando ele estiver pronto. Sempre deixa um pedaço de pasta, esse excesso mesmo que a gente tirou, tá? Que eu acabei amassando aqui, mas não faz mal. A gente sempre deixa um pedacinho de pasta aberto. Pra quê? Pra gente testar as cores da tinta, pra eu ter certeza que a cor da tinta que eu quero, né? A cor da tinta que eu fiz é exatamente a que vai pra cá. Então, serve de piloto de teste. Então, eu deixo essa aqui de lado. Agora, então, é a hora boa, é a hora que nós vamos começar a pintar. Para isso, eu vou usar, né, um pincel número 2, um redondo número 2. Eu vou usar um pincel filete, certo? Vou usar aquele filete, vou usar um pincelzinho bem fininho, um pincelzinho filete. E depois eu vou deixar de quebra aqui mais um pra gente poder esfumaçar, né? Eu vou trabalhar só com esses 3 pincéis. Eu normalmente trabalho assim, para os tons mais escuros eu trabalho sempre com um pincel, para os mais claros eu trabalho com outro. Mas enfim, com vocês eu vou trabalhar com poucos pincéis para mostrar que é possível. E eu tenho que ter aqui água do lado para poder limpar os nossos pincéis, né? Um paninho Perfex ou um pedacinho de papel toalha para a gente poder tirar excesso de água, para poder tirar excesso de tinta, e vamos embora pintar. Bom, para começar a nossa pintura, para fazer a base da nossa pintura, eu tô usando aqui a Peach Fuzz, né? A cor do momento, a cor da moda da Ink Sugar. E vocês podem fazer da cor que vocês quiserem. Então, eu tô usando ela pura, sem aditivo nenhum, sem álcool, sem secante, sem nada. Tiro sempre, né, o excesso da tinta. E agora, o que eu sempre digo, né, nós vamos aqui sempre pintando na direção do nosso desenho. As partes que são de outra cor ou as partes que são brancas, eu não pinto, tá? Posso passar por cima do lápis sem problema nenhum, porque o lápis não sai. Esse é o bom, né, do 2B. Se fosse um 6B aqui, ele já ia começar a manchar de preto, né, porque o grafite começa a sair. Eu poderia até usar um pincelzinho um pouco maior, mas eu vou com esse aqui, porque na maioria das vezes é esse o pincel, é mais ou menos desse tamanho o pincel que todo mundo tem, né? Aqui eu poderia estar usando um 4, um número 4, mas enfim. Ó, eu tô sempre, tá vendo? Eu não tô indo para um lado, para o outro, para um lado, para o outro, eu tô vindo sempre na direção do meu desenho. E se eu comecei arredondado, eu vou arredondado até o fim. Eu vou seguindo as linhas, né? Eu vou seguindo as linhas do meu desenho, que aí eu vou ficando com as pinceladas sempre bem iguais, tá? E aí, se eu sentir a necessidade de passar uma segunda demão, eu espero secar um pouquinho, né? E venho com mais uma demão.
sempre começo de cima para baixo, que é para evitar da minha mão ficar borrando aquilo que eu já fiz, certo? E agora só falta esse outro lado aqui. Sempre com menos tinta no pincel, porque é mais fácil eu colocar mais tinta do que ficar tirando o excesso, tá? Então, pronto. Essa aqui é o que a gente chama de a primeira demão, né? A base. Então, vamos lá. Por que que eu não pintei essa parte aqui? Não pintei o coraçãozinho, os olhinhos, focinho, nariz, porque é de outra cor. Eu tô seguindo este guia aqui, certo? Então, onde é outra cor, eu não estou pintando. Onde é mais claro, onde é mais escuro, eu não estou pintando. Muito bem, feito isso agora, né? Nós vamos, então, começar a dar o volume nessa nossa pintura. Com essa mesma cor pêssego, agora eu vou colocar branco nela e vou clarear. Por quê? Porque eu quero dar a luz nessa minha pintura. Eu vou iluminar essa minha pintura. Vou colocando de pouco. Se eu achar que precisa mais, a gente pega e coloca mais. Venho aqui e faço o teste para ver se tá bom. Tá bom. Vou colocar um pouquinho mais, só mais uma gotinha. Pronto. Pronto. E agora eu vou começar a dar o volume nele, né? Então, como é que eu vou dar o volume nisso? Aonde eu não pintei, eu venho aqui e vou fazer ele um pouco mais claro, que é aqui no alto da cabecinha dele. Depois, aqui no meio, ele é também um pouquinho mais claro. Então, agora eu vou começar a sombrear um pouquinho ele. Bem o centro do rostinho dele é um pouquinho mais claro, bem aqui no centro. Vou pôr um pouquinho mais de branco, que eu quero clarear um pouquinho mais, para dar volume. Isso a gente vai perceber na hora que a gente for pintar, na hora que ele tiver quase todo pronto, a gente vai perceber isso muito bem. Porque salta bem aos olhos, né? Aonde ele tá um pouquinho mais claro. Cuidado com a sobrancelha pra gente não se perder, né? Ó. Que essa partezinha aqui da frente dele, bem aqui perto do focinho, ela é um pouquinho mais clara. Em volta dos olhos, né? É um pouquinho mais clara. Aqui em cima do fuço dele, é um pouquinho mais claro. O que eu gosto muito de fazer agora? Eu pego o meu diluidor de secagem lenta, venho, coloco aqui fora e vou fazer o quê? Vou pôr um pouquinho de nada aqui e vou juntar essa turma para não ficar com marca de pincel, para dar o esfumado nele, né? Então, venho aqui para não ficar com degrau de cor. Sempre com movimento arredondado, eu vou fazendo esse movimento aqui com o pincel, ó, arredondado. Pronto. Por enquanto, parece não fazer muita diferença, mas a gente vai ver que faz toda a diferença do mundo. Agora, eu venho com um branco puro aqui, deixa eu chacoalhar essa tinta. Eu venho com um branco puro aqui. Vou pegar um pouquinho e vou dar uma iluminada. Ó, eu tô só seguindo o desenho, ó. Aqui e aqui, que é mais branco. Então, eu vou vir aqui e vou fazer negocinho mais clarinho nele.
Venho com um pouquinho de branco, só a pontinha do pincel. Venho aqui, opa, muito, e... pouquinho de branco nele para iluminar, que eu vou dando volume, né? É bem diferente daquelas pinturas chapadas, né? Eu não gosto desse tipo de pintura. Eu acho que é assim uma coisinha muito infantil, né? Bom, não é o meu estilo, né? Cada um tem assim o seu estilo. A mesma coisa aqui eu vou fazer aqui do outro lado, a mãozinha dele, ó. Veja que eu faço sempre tudo no mesmo sentido. Pego um pouquinho do meu diluidor e vou misturar essa turma aqui, ó. Pra eu não ter degrau de cor. Ah, eu não tenho diluidor. Não usa, mas o ideal é ter, né? Pra ficar mais claro. Agora eu venho com o meu branco puro aqui também. Essa parte aqui de cima que eu tinha passado uma cor mais clarinha, eu venho com o branco puro agora, porque eu vou iluminar esse alto da cabecinha dele. Pronto. E aí ele fica mais clarinho, é onde, na hora que a pintura estiver pronta, né, a gente vai sentir toda a diferença do volume da cabecinha dele. Eu esqueci de pegar um papel aqui, tô tirando no dedo o negócio. Mas não esquentem a cabeça não, que dá tudo certo, tá? Pronto. Ficar mais branquinho aqui, mais clarinho. Se vocês quiserem aqui diminuir o pincel, pode diminuir o pincel, não tem problema, tá? E agora, então, nós vamos dar uma outra sombrinha nele. Agora a gente vai começar a dar realmente mais volume nele. Aqui nós vamos pegar um pouquinho do Peach Fuzz e nós vamos pegar uma nesguinha do vermelho. O vermelho eu vou pingar fora. Posso continuar com o mesmo pincel. Venho aqui, ó, e vou misturar, que eu quero esta tinta mais escura. Que agora eu começo a trabalhar as sombras. Eu vou pegar um pedacinho de papel, gente. Pronto. Agora, eu vou começar a dar um pouquinho de volume nele. Então, aqui, ó, onde eu tenho essa separação, eu vou passar um pouquinho da minha tonalidade mais escura e vou limpo o meu pincel e vou esfumar, ou seja, né? Eu vou empurrando esta tinta aqui na lateral do rostinho dele. Eu venho pegando essa tinta e empurrando para baixo, ó. Eu vou vindo com ela aqui toda na lateral, vou arredondando, ó, isso aqui meu tá redondo, ó. A pincelada redonda e venho vindo com ela aqui e vou esfumando. Ó, tô praticamente sem tinta, tô só dando aquela esfumada. Como a parte da frente do rostinho dele, a parte do fuço dele, né? Já clareei um pouco, então vai dar tudo certo na nossa vida. Aqui eu vou fazer a mesma coisa, tiro o excesso, né? Venho aqui e vou fazer exatamente a mesma coisa. Aqui eu vou escurecer um pouquinho, depois nós vamos escurecer um pouquinho mais. Sempre aqui nos cantos, né? Aonde tem o branco, não, né? Aonde eu passei a tinta mais clara, não. E aqui eu vou fazer a mesma coisa, ó.
Percebe que eu não tô pintando ele todo, né, gente? Eu tô vindo só bem na beiradinha e vou esfumando isso aqui. E ele já vai dando uma outra cara. Agora, então, nós vamos trocar a tinta. Bom, continuando as nossas sombras, eu estou vendo que aqui no original do meu desenho, ele tem uma sombrinha marrom mais clara aqui, tem uma sombrinha aqui, tem outra sombrinha aqui e tem uma outra sombrinha aqui, fora o contorno. Então, o que que eu escolhi fazer? O que eu achei que ficava mais próximo? Eu peguei a cor pele escura. Ah, eu não tenho a cor pele escura. Pega o marrom, né? E clareia com um pouquinho de branco. Eu peguei aqui a pele escura, 2 gotinhas. Eu sempre começo clareando, porque é mais fácil eu clarear, né? É mais fácil eu escurecer, né? Se tiver muito claro, do que eu precisar clarear. Para clarear, eu vou precisar tirar e começar de novo. Então, agora eu vou limpar o meu pincel, porque até agora não precisei limpar. Vou limpar o meu pincel, tirar todo o excesso de água dele. Maravilha. Coloco a água bem longe. E agora, o que que eu vou fazer? Eu vou pegar a minha pele escura e, baseado no meu desenho, né? Eu já sei aonde eu tenho que escurecer. Então, eu vou começar por aqui, que aqui eu sei que eu sigo o traço e venho puxando a minha tinta. Depois eu posso escurecer mais se eu quiser. Aí vai de gosto, né, gente? Sempre esfumando, né? Depois eu vou escurecer um pouquinho isso aqui. Pra dentro. Pronto. Eu não posso deixar, um degrau de cor muito forte. Aí, eu venho aqui, que ele tem um pouquinho aqui também. Eu dou uma esfumada nisso aqui. Que é esfumar, né, gente? É misturar a cor que já tinha com a cor que eu tô colocando. Eu venho aqui do outro lado também e vou fazer a mesma coisa, sempre com a mão levinha, tá? Pintura é uma coisa leve. E eu tenho aqui nessa coisinha do bracinho dele também um pouquinho mais escura, sempre pouca tinta no pincel. Se precisar, depois a gente põe mais. Venho, puxo a tinta. Pronto, e eu já tenho aqui o que vai mais ou menos acontecer com ele. Já tá começando a ficar com a carinha. A gente vai dando volume, certo? Limpei o meu pincel, ok. Agora vamos lá, né? Agora nós vamos começar com os contornos dele. Nós deixamos para fazer focinho, olhos, por último, certo? Então, por enquanto, o nosso bichinho tá ficando desse jeito. Ainda tá meio esquisitinho, mas ele vai tomando todo sentido. Agora, eu vou escurecer. Agora, eu vou pegar o marrom, tá? Vou pegar bem pouquinho do marrom, vou por aqui. E agora sim a gente começa. Eu não estou fazendo o contorno preto, tá? Eu não gosto de contorno preto em desenho para criança, tá? Eu prefiro que ele seja mais marrom, ok? E agora sim nós vamos começar a trabalhar o contorno dele. Sempre seguro a mão,
tá? Eu seguro aqui o meu pulso para ele não tremer e venho aqui, ó, e o meu pincel nem tá muito deitado, nem tá muito em pé. Eu vou até onde dá. Depois eu venho ao contrário, tiro o excesso, venho por aqui e venho com ele. Vou encontrar com ele aqui. Nessa hora, gente, não dá nem para falar, viu? Porque falar atrapalha, tá? Se a gente achar que é necessário, né? Vem e dá mais uma demão, se achar que precisa, certo? Vamos aqui do outro lado. E eu vou fazer a mesma coisa. Venho pra cá e vambora. Não façam dentinho de coelho, tá? Vem de uma vez só. Senão fica todo cheio de dentinho. Isso é treino, tá? Venho e, ó. Coloquei pouco. Às vezes acontece, né? A gente tem tanto medo que coloca pouco. Venho e vou fechar. Pronto. Certo? Agora, nós vamos para onde? Nós vamos aqui pro bracinho dele. Venho. Não dá nem para falar, gente, desculpa. Tiro o excesso. Pego daqui e venho. Fechei. Faltou um pedacinho aqui para fechar, mas a gente pega daqui e fechou. Agora, vamos fazer o outro lado, né? Vamos pegar daqui. Nessa hora, a gente nem respira. Pelo menos eu, né? Agora, nós vamos fechar. Posso virar o desenho? Pode. Pronto. Certo? Agora, ele tem um tracinho aqui. E dois negocinhos aqui. Tiro o excesso, ele tem outro aqui. E um negocinho aqui, outro negocinho aqui. Pronto. Tá vendo por que que eu deixo aqui, ó? Na hora de apoiar, eu apoiei na pasta. Mas aqui não tem problema, certo? Ok? Então, já temos aí. Agora, o que que nós vamos fazer? A gente deixa o que é preto por último. Agora, o que que nós temos aqui? Nós temos as sobrancelhas dele. Sobrancelha aqui. E a sobrancelha dele aqui, certo? O coraçãozinho aqui também não é preto, também é marronzinho. Então, já vamos fazer o coraçãozinho dele. Vou apoiar. Apoia. Fez a curva, apoia. Fez a curva. Fez a curva. Vamos do outro lado. Ah, errou.
Ah, ficou esquisito. Vem com um cotonete com um pouquinho de água. Ó, vou mostrar pra vocês. Eu fiz aqui mais grosso de propósito. Vamos pegar um cotonete que eu acho que eu não tenho aqui. Então, peguei. Vamos lá. Pouquinho de água, a gente só umedece. Tiro todo o excesso, temos que lembrar que o que tá aqui por baixo é pasta americana, tá? E com água são inimigos de morte. Tiro o excesso, venho aqui, foi bem aqui onde eu propositadamente fiz um traço que eu achei muito grosso. Eu venho aqui e tiro. O que eu não posso é ficar passando algodão sujo, tá? Viro o lado, passo de novo. Depois a gente vem e conserta, ó. Tirei. A enxuga permite que a gente faça isso aqui, certo? Esse lado aqui também eu achei que ficou muito grosseiro. Então, eu venho aqui e tiro o excesso. Depois a gente vem e arruma. Tô molhando de novo, porque eu tenho que estar sempre com algodão limpo, tá? Senão eu vou colocando mancha em cima de mancha. Venho aqui, ó. Limpei absolutamente tudo. Já aproveito, já venho aqui. Se bem que aqui eu vou recortar. Não tem necessidade, aqui também passou um pouquinho, mas a gente vai recortar. Espera secar, tá? Espera secar para poder vir e pintar de novo, tá? Pronto, secou. Eu venho aqui, exatamente onde eu tirei. Venho aqui e refaço o traço. Pronto, certo? E tá resolvido o nosso problema, tá? Agora nós vamos entrar o narizinho dele, né? Mas primeiro vamos fazer o que é preto, depois a gente vem com o narizinho. Vamos fazer essa parte mais escura. Para fazer essa parte mais escura, nós já podemos aproveitar que a gente já tinha essa parte, essa tinta um pouco mais escura, né? Eu vou colocar só um pouquinho mais, eu vou colocar um pouquinho aqui de diluidor, só uma gotinha de diluidor, só para essa nossa tinta, ela já secou, né? Cadê meu pincel? Tá aqui. Deixa eu ver se a cor tá legal. Vou colocar um pouquinho mais de vermelho, que agora nós vamos fazer narizinho, coraçãozinho, né? Ele não é exatamente vermelho. Olha só como a tinta é econômica, hein, gente? Fazendo uma cor mais coral aqui. Então, agora eu venho fazer, vamos fazer o narizinho dele. Eu aconselho, eu vou até pegar aqui. Se vocês tiverem, pega um pincel menor, tá? Pra fazer isso. Vamos fazer o nariz. Nossa, também não precisa economizar tanta tinta assim, né, gente? Fala sério. O narizinho dele é mais vermelhinho, um pouquinho mais forte, né? Nós já estamos aqui com uma cor coral no narizinho dele. Eu vou preparar um pouquinho mais de cor, porque não dá mais. Preciso de cor aqui. Pouquinho do pêssego. E o vermelho eu vou aproveitar esse aqui mesmo, que já tá aqui. Pronto, já deu. Vou aproveitar, vou por aqui também. Pronto, agora vamos fazer esse nosso coraçãozinho aqui. Pronto.
Dá para fazer tudo com um pincel maior, mas eu quero mostrar para vocês que o ideal, né, para quem tá começando, sobretudo para quem tá começando, né, não arrisca não, tá? Então, tá aqui, certo? Agora nós vamos passar para o preto. Antes de passar para o preto, eu tinha esquecido que o fuço dele aqui é branco, né? Então, tô colocando um pouquinho de tinta branca, uma gotinha aqui. E vamos, tira o excesso e vamos aqui contornar. Há quem simplesmente deixa a pasta branca, né? Eu gosto de dar um destaque. Então, eu gosto de pintar, que eu acho que realça mais. Mas aí, vocês vejam, né, o que vocês querem fazer. Eu tô fazendo exatamente como eu costumo fazer. Pronto. Aqui o focinho dele, muito bem. Agora sim, eu vou pôr um pouquinho aqui do meu desacelerador, porque eu já tinha preto aqui, vou pôr uma gotinha só. E vou salvar esse preto que tá aqui, né? Porque tudo é dinheiro, a gente não deve ter desperdício de tinta. Tiramos o excesso, né? E agora vamos aqui ver tudo que é preto, os olhinhos dele. Sem eu nem respiro, me desculpem se eu não respiro. Agora, o outro olhinho dele. E vamos aqui para o outro lado. Com calma, gente, sem pressa, tá? Isso tudo é muito delicado. Eu vou primeiro contornar, depois eu pinto. Tiro o excesso, agora nós temos aqui a boquinha dele. Foi. E foi. E foi. Se achar necessário, como eu acho aqui, por exemplo, eu vou intensificar um pouquinho, que eu fui com o traço muito fino, né? E eu quero que isso aqui apareça um pouquinho mais. Não esqueçam, se errar, sempre tem conserto, certo? Agora sim, eu posso fechar. E aqui, para dar o brilho dos olhos, eu tenho que esperar essa tinta preta secar, tá? Aí eu vou ensinar vocês a darem o brilho dos olhos, que não é nenhum bicho de 7 cabeças. Pegar um pincelzinho maior, né, gente? Porque não tem necessidade de ficar sofrendo com esse pincel tão pequenininho. É, olha aí, ó. Tá vendo? É como eu disse pra vocês, né? O tamanho do pincel ajuda, né? Pronto. Quando eu tenho superfícies muito pequenas, trabalhem bem com a pontinha do pincel, tá? Aqui não dá para trabalhar com o pincel a 45 graus, eu tenho que trabalhar
com o pincel, né? Mais a 90 graus. Corrijo aqui se precisar, né? Corrijo o traçado. Pronto. Aqui pode corrigir um pouquinho também. Pronto. Aqui esse olhinho ficou mais aberto, a gente fecha. E pronto. Eu tinha esquecido dessa partezinha aqui do focinho dele, que é marrom, né? Isso aqui é marrom? Não, isso aqui é pele escura. Marrom, tá? Cadê o marrom? Tá aqui. Achei o marrom. Tinha esquecido do contornozinho aqui. Já limpei o meu pincel que tava com preto. Nossa, que sujeira que eu fiz aqui. E, vamos lá. E... foi. Mas foi muito fino. Né? De novo. E... foi. Certo? Agora, nós já podemos entrar com o preto. Vou pôr um pouquinho mais de preto, uma gotinha de preto aqui. Pronto. Olha a sujeira. Mas é assim mesmo, viu, gente? Eu sou meio porquinha, viu? Eu preciso estar sempre olhando, sempre me policiando, porque senão... Pronto, depois eu dou uma limpada melhor nisso tudo. Vamos fazer aqui agora os contornos que a gente ainda tem de marrom. Que tá aqui no narizinho e no fuço dele. Vou fazer o fuço dele primeiro. Ó, aqui ficou muito grosso, tá vendo? Então, aqui eu vou até pegar um palitinho de dente e vou colocar um pouquinho de algodão, vou tirar bem o excesso, e aqui eu venho e tiro o que sobrou o que sobrou de marrom. Vou sempre usando, né, o algodão seco. Gente, desculpa se eu estiver falando muito baixo, viu? É que é tudo tão delicadinho. Sempre algodão limpo para fazer isso. Pronto, tirei aquela parte mais grosseira. Depois a gente vem com o branco aqui e resolve. Pronto. Vamos lá, perdi o pincel, achei. E vamos continuar, então, o nosso traçado. Um pouquinho mais. Pronto. Agora, assim que secar, a gente entra com um pouquinho de branco aqui, aonde a gente apagou, certo? E para dar o brilho nos olhos, a gente tem que esperar secar completamente o preto. Isso vai levar quanto tempo? Uns 15 minutos, né? Porque tem que ver que a gente está trabalhando com a pasta um pouco úmida, né? Eu prefiro trabalhar com a pasta um pouco mais seca. Então, não é tanto por causa da tinta, e sim, né, por causa da pasta. Deixa eu ver se tá manchando preto. Não. Então, vou pôr um pouquinho do diluidor aqui, só uma gotinha.
E vamos lá. E a gente vai agora terminar de consertar aqui a boquinha, o focinho dele, onde ficou um pouquinho mais grosseiro. Pronto, vinho. E a gente junta toda a turma aqui e resolvido. Viu? Tem jeito pra tudo, só não tem jeito pra morte. Pronto. Agora, nós vamos voltar lá no nosso marrom e vamos fazer aqui o narizinho dele. Com muita calma. Pronto. Prontinho. Tem uma leve sombrinha aqui no narizinho dele, então o que que a gente faz? A gente limpa o pincel, né, para dar um pouquinho de volume aqui. Esse excesso de tinta, ó, a gente vem e esfumaça pra dentro, ó. Pra dentro do nosso desenho. A gente pega a própria tinta marrom que a gente acabou de passar, né? E faz o esfumado. Eu tenho uma aula no Instagram, lá no meu Instagram, que é uma aula que eu tô pintando um trenzinho, aonde eu faço, onde eu falo muito dessa questão do esfumado, tá? Então, deem uma olhadinha lá, que vocês vão entender bem. É só entrar no meu Instagram e procurar lá no meu perfil que vocês vão ver. Pronto. Depois é detalhes, né, gente? Que eu não vou nem me preocupar aqui agora com isso. Pronto. Agora nós vamos esperar secar o olhinho dele e nós vamos ver o brilho no nariz, o brilho nos olhos e o brilho no coraçãozinho que ele tem na cabeça. E o nosso coelhinho está pronto. Depois a gente parte, então, para orelhas e tudo mais, tá bom? Porque as orelhas vão fazer uma modelagem nelas. Bom, agora é a hora de nós iluminarmos o olhar, né? E darmos mais alguns pontos de luz. Nós vamos pegar aqui a tinta branca, uma gotinha. Há quem faça esses pontos de luz com palitinho de dente, tá? Pode ser feito também, acha que consegue mais precisão. Eu prefiro fazer com a pontinha do pincel. Eu molho a pontinha só do meu pincel, sem tirar o excesso, seguro o meu pulso e faço, então, um pinguinho aqui, um pinguinho aqui. E a mesma coisa do outro lado, procurando para não deixar ele vesguinho, né? Venho, reforço, por isso que ele precisa estar seco, né, gente? Porque senão a pasta acaba absorvendo isso, se for o caso, a gente reforça, certo? E a gente faz a mesma coisa aqui no coraçãozinho, vamos dar um pontinho de luz aqui, um pouquinho de iluminar um pouquinho. Como se fosse assim um reflexo, né? E a mesma coisa aqui no narizinho dele. Meu narizinho é um pouquinho maior, né? Depois a gente diminui um pouquinho. Eu tô seguindo só a ideia que está no original. E tá pronto. Só intensificando um pouquinho e prontinho.
É muito comum, gente, depois que nós praticamente terminamos, né? A gente vê que de repente a gente precisa iluminar um pouco mais, acertar um pouco mais os pontos de luz. Isso é comum. À medida que nós vamos sobrepondo camadas de cor, né? A gente começa com uma tela em branco. À medida que a gente vai colocando volume, vai colocando sombra, algumas coisas depois a gente precisa intensificar. Isso vocês sentem no olhar, né? É uma questão assim de feeling, de um pouquinho de prática. Então, por exemplo, eu quero dar um pouquinho mais de luz aqui em cima, que eu acho que eu posso intensificar um pouquinho. Aqui também eu posso intensificar um pouquinho, mas isso a gente realmente só vai sentir quando a gente quase terminou. Mas aí vai muito, né, do estilo, da característica de cada um. Mas eu acho que assim já tá de bom tamanho, tá certo? Então, agora nós vamos recortar, tá? Então, nós vamos pegar aqui o nosso estilete. Façam isso com um estilete bem afiado. Então, vamos lá, nós vamos entrar com o nosso estilete, né? Não exatamente a 90 graus, assim. Nós vamos entrar com ele um pouquinho, né? Um pouquinho deitado, mais a 75 graus, né? Mais assim do que assim. Por quê? Porque aí eu fico com... Aparece menos pasta na hora que a gente for colocar a nossa figura no bolo, ou no ovo, ou no docinho. Depois a gente vai ver isso com mais calma. Segura e mira, né? Cuidado para não tirar o contorno, tá? Vem bem rente ao contorno. Depois, se precisar, acerta. Cuidado, hein, gente, para não tirar o contorno. Se isso aqui fosse pasta, aliás, massa para flores, ó, eu posso virar, viu? Para facilitar a vida, eu posso virar. Se isso fosse massa para flores, eu teria que ter feito isso um pouquinho antes. Eu não posso esperar secar, tá? Se secar completamente, eu não consigo cortar. Depois, qualquer rebarbinha que houver, a gente arruma. Pronto. Agora, eu simplesmente venho aqui, né? Passo meu dedo, venho com uma estequinha aqui, né? E vou, ó, vou aqui acertar. Se tiver alguma coisa sobrando, a gente vem e acerta. Se tiver sobrando demais, mas não tá, não. Aqui embaixo tá. Pronto. Por que que eu faço isso aqui, né? Como se eu estivesse passando uma lixinha aqui, né? Que se houver algum excesso de pasta, pronto. Aqui, aqui. E aqui tem um pouquinho de excesso de pasta, eu vou tirar bem aqui na lateral, ó. Ó, bem aqui tá sobrando um pouco de pasta. Pronto. Tirei. Pronto.
Agora a gente passa aqui e acabou. Na verdade, esse processo de pintura, gente, é um processo rápido. É que eu fiz bem devagar, depois que a gente tem uma certa prática, né? E pronto, temos o nosso coelhinho. Ok? Agora vamos passar para modelagem da orelha dele.